sobre mim. É como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Olá, queridos irmãos da Fonte Church em Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo em nossa programação, em nosso Tadel Online, nosso treinamento avançado de líderes desse dia 14 de abril. É uma grande bênção, um privilégio ter a sua presença. Nós temos certeza que Deus vai falar algo ao seu coração. Nós temos uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Nós estamos meditando em um tema importante, um tema muito interessante para a nossa compreensão de fé, para o nosso conhecimento a respeito daquilo que a Escritura Sagrada diz a respeito da morte. E eu quero convidar você a participar até o fim e com certeza aprender e ser edificado em relação a esse assunto. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Bom,
dentre vários temas muito interessantes e muito relevantes para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa vida cristã, nós decidimos ministrar a respeito desse tema da vida após a morte. E nossa intenção é justamente responder essa pergunta: existe vida após a morte, ou a morte ela é um fim em si mesma? Então, para responder a essa pergunta, nós inevitavelmente vamos precisar passar por uma das áreas, uma das partes da teologia, que é justamente a escatologia, e é a doutrina que aborda a respeito das últimas coisas, é a doutrina que aborda a respeito dos últimos eventos da história do mundo e também do próprio destino final do gênero humano, ou seja, do destino final do ser humano, dos homens, de modo como um gênero. E nós queremos, como totalidade, como ser humano, e nós queremos então ministrar a respeito desse tema, na perspectiva de entendermos se a alma ela é imortal ou ela é mortal, se a alma prevalece, permanece depois da morte, ou ela é aniquilada. Então é importante nós entendermos aquilo que a Bíblia diz a respeito, e o tema com certeza ele é importante, porque a maneira como nós entendemos esse tema em relação à morte, obviamente isso afeta a nossa compreensão de vida e a maneira como nós vivemos, porque ciente de que todos nós, todos os seres humanos passarão pela morte, isso é uma realidade, e nós já falamos sobre isso na semana passada, na parte 1 dessa ministração. Então estamos cientes que todos nós morreremos. Então a grande questão é saber se existe essa vida após a morte ou não, porque o modo da nossa vida vai ser completamente influenciado, o nosso modo de vida vai ser afetado absolutamente pela ideia se isso é de fato um fim em si mesmo, ou se é um estágio para outra realidade, se existe algo além, após essa finitude aqui na terra. E é essa a grande questão que nós queremos responder. Porque se tudo existe, e tudo que existe, na verdade, se limita a essa vida terrena, então é possível que nós viveremos de um jeito muito próximo daquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele menciona como um estilo de vida, e ele pega essa realidade dentro de uma compreensão grega da época, na verdade um pouco antes até mesmo de Jesus, mas que norteava uma maneira de se viver nos tempos bíblicos, que é justamente a ideia que ele expressa em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, quando ele fala assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos, dando a ideia justamente que já que a morte ela é o fim de todas as coisas, então aproveitemos ao máximo a vida e nos entreguemos ao prazer em si. Essa ideia, na verdade, é uma compreensão filosófica, dentre muitas que já existiram, mas existia uma compreensão, ela tem as suas limitações, até mesmo em termos de tempo, mas ela era uma compreensão importante. Por isso o apóstolo Paulo fala justamente dentro do contexto, ele cita isso, dentro da compreensão da ressurreição dentre os mortos, que era uma doutrina extremamente importante para os autores bíblicos, para os personagens bíblicos, porque isso determinava inclusive a vida prática de cada um deles. Então ele cita isso não como algo positivo e algo que ele acreditava, mas sim como algo que ele menciona: bom, se não há esperança, se a nossa compreensão não passa pela ressurreição dentre os mortos, então a nossa vida prática vai ser determinada pela compreensão de vivamos na perspectiva de que devemos comer e beber, porque afinal de contas amanhã nós vamos morrer. Essa ideia vem de um filósofo grego chamado Epícoro, e esse Epícoro ele é o pai de uma filosofia chamada epicurismo, que era justamente a ideia do prazer em si, de que a vida se bastava na ideia de viver prazer. Ele é um dos pais daquilo que é mais conhecido como hedonismo, que é a filosofia e a busca de compreensão de que o prazer é o bem supremo da vida. Essa é a compreensão. Então o Epícoro, ele não acreditava na existência de Deus, ele não acreditava que existia um ser supremo, ele acreditava que a vida se limitava a essa experiência, e a morte ela era
era um final. Na verdade, ele acreditava que a existência de vida e morte era simplesmente um acaso e de que não existia, obviamente, vida após a morte. Então ele era um mortalista, acreditava que a alma em si, ela acabava, ela era aniquilada, ela era completamente extinguida. Então, diante dessa perspectiva, diante dessa ideia, cabia então ao ser humano viver a vida da melhor maneira possível, viver uma vida baseada com certeza no prazer, afinal de contas, só existe essa vida, e tendo apenas essa vida e o final é a morte, então vivamos ela com a intensidade máxima, de acordo com aquilo que nos traz algum nível de prazer. Agora, a compreensão é que se existe vida após a morte, eu estou mencionando para você essa perspectiva filosófica ao longo da história, mas se a compreensão é de que existe vida após a morte, com certeza isso muda tudo, porque as nossas atitudes, as nossas decisões, elas não têm um comprometimento apenas para essa vida, mas elas têm algum comprometimento e têm uma repercussão, elas ecoam para a eternidade, elas ecoam para algo que vai além daquilo que se encerra aqui na terra. Então não faz sentido viver simplesmente em nome do prazer em si. Não faz sentido se entregar e viver escolhendo simplesmente aquilo que gera algum nível de adrenalina, emoção, alegria, prazer. Então, a verdade é que a morte, ela define muito da nossa existência. Não só por estabelecer o limite da vida humana, a vida terrena, a vida física, mas também porque a morte ela projeta como que uma sombra sobre a nossa vida e as nossas decisões enquanto nós estivermos vivos aqui na terra. Então, esse tema pode parecer para alguns que nos ouvem um tema um pouco mórbido, né? Um tema talvez até um pouco chato de se comentar, afinal de contas, para que falar a respeito da morte, não é mesmo? Então, é importante dizermos que pode parecer mórbido falar e pensar a respeito da morte, mas na verdade é um exercício saudável, é um exercício importante nós olharmos para frente, sabendo que lá na frente tem algo que é desagradável, tem algo que é indesejado e tem algo que na verdade é um tanto intimidante. E isso é natural diante daquilo que nós explicamos a semana passada. Afinal de contas, a morte não era o plano original de Deus, e ela passou a acontecer e se manifestar em função e como uma consequência do pecado, da queda do ser humano, de Adão e Eva. Então, essa reflexão, por mais que possa parecer um pouco desmancha prazer, ela é útil, sim, ela é muito importante, ela faz parte da nossa realidade. Agora, é importante dizer para você também, nesses minutos iniciais dessa ministração, é que esse tema, ele é recheado de mistério, ele é cheio de polêmica, ele tem muitas especulações, ele tem muitas conjecturas, interpretações, muitas ideias que se tem a respeito desse tema da pós-morte, a realidade daquilo que acontece depois do ser humano morrer aqui na Terra. Com certeza é um tema intrigante, é um tema curioso, em algumas ocasiões também até mesmo controverso, mas ele é muito interessante, ele é muito importante. E a questão que está aqui é o que acontece então depois que se morre. Por exemplo, aqueles que entregam a vida para Jesus, aquele que nós consideramos como salvo diante da palavra de Deus, aquele que tem a certeza da salvação por ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, os crentes em Cristo Jesus, esses salvos que morrem, aqueles que creem em Jesus, o que acontece com eles? É uma pergunta importante. Você que me ouve e crê em Jesus, entregou sua vida para Jesus, o que acontece depois que você morre aqui na terra? A pergunta que fica nós vivenciaremos uma experiência consciente depois disso? Teremos alguma consciência nesse lugar para onde vamos e vamos aguardar então a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, a parúzia, ou seja, esse retorno de Jesus, entre esse tempo, esse estado intermediário, assim que a teologia chama, entre a morte e a ressurreição do corpo, que acontecerá por meio da segunda vinda de Cristo. O que acontece com os crentes em Cristo? O que eles vivenciam? Eles estão em consciência, ou seja, eles não têm consciência dessa realidade, eles aguardam a ressurreição dentre os mortos numa falta total de consciência, de memória, de raciocínio, de compreensão, ou não.
ou eles vivem uma realidade de consciência. Então nós temos alguns grupos que fazem uma escolha ou outra, de acordo com a leitura bíblica. E isso é importante. Nós temos, diante de alguns textos, uma possibilidade de interpretação que vai para um lado, bem como outra, que temos a possibilidade de ir para um outro lado. Obviamente, a minha posição está dentro de uma compreensão da totalidade bíblica, de um raciocínio de que a Bíblia interpreta a si mesma, e de que nós pegamos várias passagens bíblicas, cruzamos umas com a outra, de modo a interpretar e compreender aquilo que é uma doutrina a respeito desse tema, bem como de qualquer outro tema. Então, alguns grupos vão crer que na volta do Senhor Jesus, diante da ressurreição dos mortos, vai acontecer então uma realidade nesse intervalo de tempo, esse estado de intermediário entre morte e ressurreição, de que existe uma consciência num lugar onde Deus nos conduz, nos leva, específico para aqueles que são justos, os crentes, os que morreram em Cristo, e esses então, numa linguagem bíblica, dormem, mas dormem com uma consciência, não dormem de maneira inconsciente, estão num lugar diante de uma perspectiva bíblica chamado paraíso, ou o seio de Abraão, e de lá aguardam a volta e o retorno do seu Senhor, para então inaugurar uma nova realidade, novos céus e nova terra, aonde serão e terão os seus corpos glorificados, uma vez que eles estão nesse lugar sem os seus corpos físicos, pois os seus corpos físicos, eles voltaram ao pó, como do pó vieram. Pois bem, outro grupo acredita que não, que essa realidade é de um sono, e esse sono é um sono inconsciente, e é uma realidade em que a alma ela está como que inanimada. Alguns acreditam inclusive na aniquilação completa dessa realidade, ou seja, eles creem na morte da alma, e que não existe compreensão de espírito / alma fora da realidade do corpo. Entendem que essa integridade dessas três partes do ser humano, de corpo, alma e espírito, elas só podem ser compreendidas na perspectiva de que elas estão unidas. Quando a morte física acontece, automaticamente também morre a alma, morre o espírito. É uma compreensão teológica que existe. Então, seria o fim dessa história da morte, né? Após a morte seria o fim, e isso nos colocaria então num sonho inconsciente, ou então num sonho consciente, e numa realidade, em um local específico, aonde o Senhor nos conduz, e de onde aguardaremos a volta de Jesus. Bom, para tentar de algum modo responder a essas perguntas, a gente vai precisar mergulhar um pouquinho na compreensão bíblica. Eu quero convidar você a ler comigo algumas passagens bíblicas. Vamos começar por Lucas capítulo 23, verso de número 43. Lucas capítulo 23, verso de número 43, para que a gente possa ter uma noção a respeito desse tema. Vamos ler essa parte do Evangelho, Lucas capítulo 23, verso de número 43. Esse é o contexto aqui que nós estamos agora olhando, é justamente o contexto que é conhecido como aquela experiência dos dois malfeitores, ou dos dois ladrões que estavam ao redor de Jesus. Jesus ele foi crucificado no meio, entre dois ladrões. Você sabe dessa história. No versículo 43, nós temos uma menção que Jesus responde a ele. É preferível que nós leiamos um pouquinho antes, a partir do verso de número 39, para que a gente possa então ter uma compreensão melhor dessa conversa, desse diálogo que aconteceu. Então diz assim no versículo 39 de Lucas capítulo 23: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele estava compreendendo que Jesus de fato era inocente, era puro, e era com certeza o Salvador. E aí Jesus
menciona então e acrescentou, Jesus, lembra-te, e ele acrescentou a Jesus, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E então Jesus responde para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perceba que o ladrão, um ladrão arrependido, um ex-ladrão, ele está arrependido, crendo em Jesus ali, no final da sua vida, no final da sua experiência aqui na terra, ele entrega e reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ele então faz um pedido, na compreensão justamente da imortalidade da alma. Não teria por que ele pedir isso, vamos entender assim, não teria por que ele fazer esse pedido para Jesus, sendo que ele acreditaria que Jesus iria morrer fisicamente e também a nível espiritual e a nível de alma. Então ele faz um pedido compreendendo que Jesus iria romper a morte, e ele pede então isso, ele declara, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, compreendendo a respeito do reinado de Jesus, compreendendo a respeito do reino de Deus por meio de Cristo, e ele está dentro de uma compreensão daquilo que era a compreensão a respeito do Messias, a respeito do Salvador. E perceba, a resposta de Jesus, ele está pedindo o seguinte, olha, no futuro lembra-te de mim. Quando lá no futuro isso acontecer, ele pede, lembra-te da minha fé, do meu arrependimento. E olha o que Jesus diz para ele, perceba o que Jesus diz para ele, ouça, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perceba que nós temos então aqui o começo de uma narrativa interessante, porque esse ladrão arrependido que estava crucificado ao lado de Jesus na cruz, ele pede algo a Jesus relativo ao futuro, e Jesus afirma algo para ele, de acordo com aquilo que ele pediu, e fala que ele estará com ele, sim, e inclusive estará com ele hoje, e não apenas hoje, naquele dia em que ele menciona, mas também estará com ele no paraíso, no céu. Pois bem, então, claro, esse assunto é importante que se diga que não há uma necessidade de uma guerra a respeito desse assunto. Eu compreendo que toda essa explicação, ela, por mais importante que seja, ela é um assunto secundário dentro do contexto teológico, tendo em vista que o que é primordial é a nossa certeza da salvação por meio da obra redentora de Jesus. E todos aqueles que confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador, creem que não são salvos por obra, nem suas próprias, nem de mais ninguém, a não ser por meio dos méritos de Cristo Jesus. E isso é ponto pacífico para que todos nós possamos nos compreender como cristãos. Agora, obviamente, dentre os cristãos, dentro do cristianismo, existem algumas compreensões e linhas teológicas. Isso não tem a necessidade de nós nos agredirmos e brigarmos e de algum modo ficarmos até mesmo entristecidos ao ponto de compreender que o outro irmão, por ter uma compreensão teológica diferente da nossa, ele é um herege, ele é alguém debaixo de maldição, ele é alguém que está debaixo do serviço de Satanás. Então, essas menções e essa maneira de compreender a teologia, e dentro de um debate teológico, dentro de um debate de ideias, você entender desse modo tão fechado, com certeza esse não é o caminho, não é isso que nós queremos. Até porque é muito importante nós compreendermos que, como esse é um tema de várias passagens bíblicas, algumas um pouco complexa, é natural até mesmo que alguns ao longo da sua caminhada possam até mesmo mudar de ideia à luz das Escrituras Sagradas. Então, é possível que nós, no começo da nossa caminhada, tenhamos uma impressão a respeito de inferno, céu, de compreensão da vida pós-morte, o que acontece com os salvos, o que acontece com os ímpios, com aqueles que não creem em Jesus e que morrem, o que acontece com eles. Nós podemos, em algum momento, à luz das Escrituras Sagradas, compreender algo diferente. Isso é tranquilo, e isso faz parte da nossa caminhada com Deus, e faz parte do nosso discipulado com o Senhor Jesus, e faz parte do nosso crescimento espiritual, e isso é bom, e é muito agradável, e é muito maravilhoso que isso aconteça. Portanto, o que eu digo agora diante da compreensão que eu tenho hoje das Escrituras Sagradas, o que nada me impede de mudar de opinião, à luz da própria Escritura Sagrada, diante desse tema, ou de algum outro, que não seja central, e que não seja
prioritário para a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Dito isso, então, algumas perguntas surgem aqui, e obviamente precisa dar nome para essas dúvidas, porque a Bíblia fala sim a respeito dessa realidade pós-morte e traz alguns nomes aqui. Alguns nomes que alguns a gente até menciona sem saber exatamente o que significa. E é importante que essa ministração possa esclarecer isso. A Bíblia fala a respeito do inferno. A Bíblia fala a respeito do inferno. Então, o que significa inferno? A Bíblia fala, e um nome mais técnico, diante de uma língua original, é uma expressão do grego. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, o grego koiné. Então, o grego ele fala e ele cita, e muitas Bíblias vão traduzir essa palavra que eu vou dizer agora como inferno, e a pergunta é, será que de fato é isso ou não? Então nós precisamos responder, o grego cita a palavra Hades, ou como alguns dizem Hades, e a palavra grega ali é Hades. O hebraico cita uma outra expressão, e precisamos entender se significa a mesma coisa ou não, se é um lugar distinto, diferente, e cita a palavra Sheol, ou Sheol, como alguns dizem, Sheol. Então nós temos a palavra Hades, nós temos a palavra Sheol, há uma outra passagem bíblica também, algumas passagens bíblicas que citam, e é traduzido como inferno também, precisamos saber se isso tem a mesma equivalência ou não. Citam a palavra grega tártaro, e essa palavra tártaro significa inferno, sim ou não, e o que significa? Precisamos responder de algum modo essa pergunta, assim como também a Bíblia, os evangelhos vão citar, e também Apocalipse e algumas outras passagens bíblicas, vão citar a palavra grega abissos, que é a palavra traduzida como abismo. Então precisamos entender o que significa esse abissos, essa palavra abismo, bem como a Bíblia cita a palavra Sheena, e lago de fogo, segunda morte, inferno, final. Então precisamos de algum modo entender cada um desses vocábulos, cada uma dessas palavras, qual que é o significado, qual que é o sentido dessa fala, dessa expressão. Pois bem, a palavra inferno, ela é uma palavra, um vocábulo, que ela não tem origem nem hebraica e nem grega, isso é importante ser dito. Então a palavra inferno, ela tem origem latina, e isso explica muita coisa, e por isso a escolha do uso dessa palavra tão comumente mencionada e compreendida, por meio dessa língua que foi adotada como a língua principal em algum momento da história, substituindo até mesmo aquilo que o grego foi no passado. Então, a língua latina ganhou tanta importância que a Bíblia foi traduzida para o latim. E o Novo Testamento, ao ser traduzido do grego para o latim, e isso é uma Bíblia específica, feita por Jerônimo, chamada Vulgata, essa Bíblia então trouxe à existência uma palavra do latim chamada inferno, que nada mais é e nada mais significa do que lugar inferior. Um lugar profundo, lugar inferior. Então essa palavra, ao longo da história, ela tem vários significados. E isso explica porque, na maioria das nossas Bíblias, comumente, palavras hebraicas e gregas são traduzidas facilmente como inferno. E essa palavra latina, ela é uma palavra que nós chamamos de palavra polissêmica, ou seja, ela tem muitos significados. Ela tem vários significados. Dependendo do significado, ela vai para uma explicação, e dependendo ela vai para uma outra explicação. E isso é importante ser dito. Então, de forma geral, costumeiramente essa palavra inferno, ela se liga a uma ideia, a uma compreensão de lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar de aprisionamento, lugar de punição. Essa basicamente é a ideia que se tem na palavra essa palavra latina, inferno. Vamos a um exemplo para você entender como em nossas Bíblias, e possivelmente na sua Bíblia você também vai encontrar a palavra inferno, porém no original é uma outra palavra, e que nós precisamos compreender essas palavras distintas e que são traduzidas de forma mais simplista como a palavra inferno. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, 2 Pedro capítulo 2, verso 4, nós teremos então uma palavra
interessante aqui, ó, palavra de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Lá diz assim, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. A palavra aqui, inferno, é a palavra tártaro. A palavra aqui é a palavra tártaro. Perceba então. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, palavra traduzida como inferno na linguagem latina, porém no grego original a palavra aqui é tártaro, e aí completa: os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aqui uma consideração feita a respeito dos anjos caídos, e onde eles foram lançados, ou dentro da explicação bíblica, uma parte deles foi lançada, e aqui diz que eles foram lançados nesse lugar que eles aguardam, eles estão aguardando justamente o juízo, e aqui é mencionado como tártaro. Pois bem, aqui nós temos essa expressão, a expressão tártaro, que tem uma conotação, e que é traduzida como inferno. Porém, vou agora ler para vocês uma outra passagem bíblica, que também vai ser traduzida como inferno, mas a palavra ali é outra. Por exemplo, Lucas capítulo 16, verso 23. Lucas capítulo 16, verso 23. Abra comigo por gentileza. Lucas capítulo 16, verso 23. Diz assim, ó: no inferno, e a palavra aqui é Hades. A palavra aqui de Lucas capítulo 16, verso 23, a palavra aqui para inferno, traduzida como inferno, a palavra original do grego é Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Uau, essa aqui já é uma explicação importante, é um contexto, uma passagem que nós precisamos analisar também, que é justamente a respeito daquilo que Jesus fala sobre Lázaro, o mendigo Lázaro, e o rico ímpio, e os seus destinos diferentes, distintos. E ali a Bíblia fala a respeito tanto do destino diferente de um em comparação com o outro, como diz que existe uma impossibilidade de sair de um lado para o outro. Não há nem até mesmo como retroceder e voltar à terra, seja para avisar, ou seja até mesmo para voltar a viver. Isso quebra a ideia tanto de reencarnação, quanto também quebra a ideia de purgatório, uma compreensão católica que acredita que existe uma segunda chance, e que essa segunda chance pode, de algum modo, nós vivos termos interferência nessa decisão, diante de uma série de realidades espirituais, de consagrações, de alguns trabalhos espirituais que são feitos e que determinarão, ao final, se essa alma ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Pois bem, essa compreensão ela não encontra base bíblica dentro do cânon bíblico. O cânon bíblico é o cânon hebraico e o cânon bíblico neotestamentário, Novo Testamento, ok? Então isso é importante ser dito. Agora perceba que essa palavra aqui, a Hades, essa palavra grega, ela está na Escritura Sagrada, e o significado dela, basicamente nós podemos assim dizer que ela significa o mundo dos mortos. Essa é a explicação básica assim, para a palavra Hades, que é o lugar de habitação daqueles que morrem. Pois bem, só que aqui nós percebemos algo interessante. Essa menção do Hades, sim, é o lugar daqueles que morrem, do espírito daqueles que morrem, da alma daqueles que morrem. Aqui eu não quero diante dessa ministração fazer uma diferença clara entre alma e espírito. Eu estou compreendendo dentro de uma dicotomia, não de uma tricotomia, ou seja, não estou dividindo e trazendo a ideia do ser humano em três partes, mas eu estou fazendo uma compreensão mais abreviada e falando a respeito de alma ou espírito como sendo essa entidade imaterial, ou seja, essa entidade que não é material, que é em relação ao corpo, ok? Entendamos essa realidade imaterial, e aqui em alguns momentos eu vou falar espírito, em outros momentos eu vou falar alma, ou às vezes eu vou falar os dois, e eu creio que você me entende. Em uma outra explicação a gente pode dar, numa outra ministração, para poder fazer a diferença entre espírito e alma, e eu acredito sim, eu sou tricotômico nesse sentido, e acredito sim que existe uma diferença entre ambas. Porém aqui, para essa explicação, é importante falarmos dessa realidade, para que você possa entender de modo mais claro. Então aqui, quando a Bíblia fala a respeito do Hades, ela está mencionando a respeito
respeito desse lugar, e não é apenas um lugar dos mortos, mas também é dito como um lugar de tormento. Uau, aqui é importante. Então esse lugar menciona em que os mortos estão debaixo de tormento. Aqui o rico, ímpio, ele estava diante de uma realidade de tormento. Você pode ler depois mais detalhes a respeito dessa história. Ela é fascinante, muito importante, dentro da compreensão bíblica. E ali menciona que eles estão em tormento. Quem são esses que estão em tormento? Obviamente, esses que estão em tormento, aguardando a volta do Senhor para serem ressuscitados em seus corpos, e obviamente serão ressuscitados para a condenação. Então nós estamos falando aqui dos espiritualmente mortos. Nós não estamos falando aqui desses que estão espiritualmente vivos. Nós não estamos falando daqueles que morreram em Cristo. Obviamente que não, porque esses não podem estar em tormento. Não há nenhuma ideia justificativa bíblica para que eles possam ir para algum lugar de tormento. Você acredita nesse sentido a mesma coisa que eu. Então esse lugar aqui nos dá a entender que em algum momento, mesmo que tenhamos uma compreensão de Sheol como, ou melhor, de Hades, como um lugar aonde os mortos vão, é claro que existe dentro dessa realidade de Hades um lugar aonde nós podemos dizer que é um lugar de tormento, de sofrimento, um lugar aonde se espera por algo que ainda não aconteceu, e já existe uma punição prévia, pelo menos. Ok? Vamos avançar um pouquinho em função do tempo. Então existe também uma palavra que eu já mencionei para vocês, chamada Sheol. Essa palavra ela é hebraica, ok? E essa palavra hebraica, para nós resumirmos aqui essa explicação, ela também significa a mesma coisa que Hades, ou seja, um lugar profundo, um lugar insondável, e um lugar onde os mortos estão. Então, Hades, no grego do Novo Testamento, tem a mesma equivalência de Sheol no hebraico do Antigo Testamento. Essa é a compreensão que eu tenho. Então, é um lugar, dentro dessa compreensão, dito por Jesus, e nós compreendemos de maneira mais ampla, é um lugar de um estado intermediário entre a morte física e a ressurreição dos mortos, onde a alma / espírito vivencia uma realidade consciente de punição, mas ainda não é a punição final. Ali eles aguardam esse lugar que só será inaugurado com o juízo final, ok? Por isso que não é a punição final. Esse lugar só será inaugurado, esse lugar posterior, que a gente não mencionou ainda, só vai ser inaugurado com o juízo final. Então esse estado intermediário entre morte e ressurreição do corpo, aqui é apresentado para nós como sendo o Sheol em hebraico, ou Hades em grego. Ok? E aqui é dito como um lugar de punição, um lugar de tormento, um lugar provisório, e depois, obviamente, se irá para um lugar permanente. Nós percebemos também, dissemos já, que existe algumas passagens bíblicas, por exemplo, em Lucas capítulo 8, 31, que é um texto muito interessante a respeito de uma libertação que Jesus manifestou. Lucas capítulo 8, versículo 31, e aqui o contexto é um contexto da libertação de um jovem endemoniado, é o jovem Gesareno, ou Gadareno também, como é mencionado, esse jovem de Gadara. Ele tinha sobre ele uma influência demoníaca, e ele possuía, que o tomava, e ali é dito que tinha uma legião de demônios. Essa é a realidade que está ali na vida desse menino, desse jovem. Então tinha sobre ele muitos demônios que atormentavam a vida dele de forma constante. Isso está lá em Lucas capítulo 8, a partir ali do verso de número 26, nós lemos essa história, e no versículo de número 31, nós temos um pedido dos demônios para Jesus. Olha que coisa interessante. Percebendo que Jesus estava presente, né, e Jesus pergunta qual é o teu nome, e eles respondem legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. E aí o versículo 31 fala de uma conversa que esses demônios, essa legião teve com Jesus. Diz assim, rogavam-lhe, pediam, suplicavam, que não os mandasse sair para o abissos, que é a palavra grega para abismo, né? Essa palavra abismo, essa palavra abssos, a palavra grega aqui que dá origem em português à palavra abismo. O que seria isso, né? Pois bem, esse lugar também significa, por isso que de forma
costumeira, tudo é interpretado como sendo inferno, porque a palavra inferno significa justamente esse lugar inferior, insondável, e aqui a palavra abismo significa isso, lugar mais profundo, lugar insondável, lugar onde não se sonda, onde não se acessa. Então é um lugar, aqui nós compreendemos uma diferença interessante, que é um lugar onde não estão, ou não vai para esse lugar, seres humanos rebeldes que não aceitaram a Cristo, que não se submeteram ao Senhor. Mas esse não é um lugar daqueles que morreram espiritualmente, daqueles seres humanos que morreram. Não é um lugar de espíritos humanos, mas sim um lugar de demônios, ok? É um lugar de demônios. Então eles dizem: não me mande para o abismo. Aqui é um lugar que a Bíblia vai citar em Apocalipse capítulo 9 verso 1, se você quiser abrir rapidamente, já que estamos aqui lendo bastante passagem bíblica, então é importante nós entendermos que ali diz a respeito das trombetas, e fala assim, a quinta trombeta, né, no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa ideia do abismo, depois você pode ler o restante dessa passagem, desse poço do abismo aqui mencionado, mostra sim um lugar horripilante, um lugar de criaturas tenebrosas, e um lugar de punição. É um lugar de punição de seres espirituais, e ali nós compreendemos seres demoníacos, ok? Em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 13, eu apenas cito para você depois ler e estudar mais a fundo a respeito desse tema. Em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 a 3, nós vemos que inclusive Satanás, ele será lançado nesse abismo, e ele será lançado nesse abismo justamente no reino milenar de Jesus, ou seja, nos 1000 anos. Então esses demônios serão lançados, esses demônios que não estão lá, serão lançados para esse lugar, ok? E a gente fica na dúvida então, nesse primeiro momento, onde está Satanás nessa história, e esses demônios que atuam aqui na terra. A gente já vai entrar nessa explicação logo mais para frente. Então perceba, diferentes palavras com significados distintos também, mas que são resumidos na ideia única e clássica de inferno. Temos uma outra palavra também, que é a palavra tártaro. A gente precisa explicar um pouquinho mais a respeito disso. Nós mencionamos a respeito de 2 Pedro capítulo 2 verso 4, e lá em 2 Pedro capítulo 2 verso 4 menciona a respeito desse lugar chamado Tártaro ali, que ali é traduzido como inferno, antes precipitando-os no inferno, versículo 4 diz isso. Mas esse lugar aqui, ele é compreendido como sendo um lugar de aprisionamento de anjos caídos. Então é um lugar tenebroso, melancólico, de uma existência consciente, porém triste e inativa, né? Não tem uma outra atividade, eles estão ali em sofrimento. Essa palavra Tártaro, é bom que se diga que ela foi emprestada da compreensão grega, até mesmo mitológica, né? Porque essa expressão, ela era usada justamente para o lugar onde eram aprisionados os titãs, ou seja, aqueles que eram semideuses. E aqui entra essa palavra para dar essa ideia de não ser semideuses ou seres humanos, mas sim, na verdade, um lugar de aprisionamento de anjos caídos, um lugar de aprisionamento daqueles anjos que transgrediram, que desobedeceram ao Senhor, ok? Então esses anjos que foram lá atrás, na primeira das quedas, antes da queda humana, liderados por Satanás, aqui nós temos uma parte desses anjos, que são muitos, miríades de miríades, multidões de multidões, talvez bilhões deles. Uma parte desses anjos, eles estão aqui nessa condição de aprisionamento, por isso é mencionado aqui, e essa tem um paralelo bem claro, tanto essa palavra tártaro quanto a palavra abismo, um paralelo para a mesma realidade de aprisionamento de demônios. Então, quando a Bíblia fala de Satanás, e isso é importante ser dito, Satanás aqui, dentro da compreensão bíblica, ele está solto, e ele está ativo no planeta Terra. Ele está solto com a finalidade de cumprir com a sua missão, e a sua missão é roubar, matar e destruir, de acordo com João capítulo 10, versículo 10. E a gente pode ver isso mais claramente em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 18,
Apocalipse 1, verso 18, diz assim, ó: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! Então, nós percebemos aqui que Jesus, ele toma essa propriedade aqui nas mãos dele, e a palavra ali é a palavra para Hades, né? E esse versículo que eu acabei de ler fala a respeito dessa conquista de Jesus, a respeito desse lugar dos mortos, aonde Jesus então inaugura uma nova realidade que a gente vai descobrir daqui a pouco. Porém, Satanás não está nesse Hades. Satanás não está nem até mesmo nesse Tártaro e nem nesse abismo, mas de acordo com a palavra bíblica, também em Jó, quando Satanás se apresenta na presença de Deus, ele fala que ele estava, da onde vieste, diz o Senhor, ele responde, de rodear a terra, de passear na terra, né? E então é como um leão que ruge, ele fica ali à espreita de nós seres humanos, esperando uma boa oportunidade para poder matar, roubar e destruir, cumprir os seus intentos malignos. Essa é a realidade de Satanás. Porém, vamos avançar um pouquinho mais, porque tem ainda uma outra palavra a respeito dessa realidade de inferno, que nós costumeiramente acreditamos e cremos como sendo bíblico, e de fato só que nós precisamos dar as devidas explicações a respeito dessa palavra. Existe uma outra palavra grega chamada Gehenna, e essa palavra Gehenna é muito importante, porque ela sim é a palavra que nós temos em mente quando falamos em inferno, que é justamente esse lugar de condenação eterna, ok? E esse Gehenna ainda não foi inaugurado, e esse Gehenna, nós vamos perceber essa citação em Marcos capítulo 9, deixa-me achar aqui, Marcos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 33. Vamos achar aqui. Se é esse mesmo ou não. Não, perdão. A partir do versículo de número 38. Vamos ler a partir do versículo 38, diz assim: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há de que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é para nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Versículo 42, e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. E a palavra ali é Gehenna, ires para o Gehenna, para o fogo inextinguível. E agora perceba o versículo 44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Uau! Aqui fala a respeito de uma realidade extremamente cruel. Aqui fala de um lugar onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. E aqui está sendo mencionado a respeito daqueles que serão lançados, jogados nesse lugar de um fogo que não se apaga, de tormento permanente, eterno, duradouro, sem fim, ok? Então, a Bíblia cita, o próprio Jesus cita a respeito disso, e a palavra original ali mencionada é a palavra Gehenna, ok? Se nós lermos também rapidamente Mateus capítulo 25, verso 41, Mateus capítulo 25, verso 41, lá diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o fogo eterno. Perceba ali a ideia dessa realidade de um sofrimento permanente preparado para o diabo e os seus anjos. E aqui vale uma explicação importante. Esse Gehenna, esse lugar de condenação eterna, não foi preparado inicialmente para ser um lugar de seres humanos.
Porque Deus ama todos os seres humanos, Deus deseja que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que sim, seres humanos serão lançados nesse lugar, que foi inicialmente preparado para ser habitação e casa permanente, de lugar de sofrimento de Satanás e seus demônios, ok? Então essa é a ideia desse lugar chamado Lago de Fogo. Pois bem, é justamente esse lugar aqui chamado Lago de Fogo, dessa palavra aqui original em grego chamada Geena, ela é um derivado de uma palavra hebraica, que era a palavra Gehinom. E isso é importante para você entender de onde que essa palavra Gehinom vai dar origem à palavra grega Geena. E essa palavra Gehinom, ela vem justamente da ideia de um vale, que era uma espécie de um lixão. E esse lugar ele era conhecido como o Vale dos Filhos de Rinom, né? Era um lugar ao sul de Jerusalém, aonde o lixo era colocado, aonde os animais mortos da cidade eles eram jogados e queimados. Então aquele lugar era um símbolo de punição pela perversidade, porque não era apenas um lixão qualquer, mas ali na verdade esse vale de Rinom era um lugar dos mais terríveis. Por quê? Porque esse lugar foi um lugar onde teve um acontecimento terrível na história de Israel, porque ali foi praticado o culto a Moloque. E dentre o culto a essa divindade amonita chamada Moloque, existia um culto que envolvia sacrifícios humanos. E esse lugar, no passado, ele era um lugar em que foi, por ordem de um rei perverso e de um rei pagão que reinou sobre Judá, que foi o rei Manassés, e ele conduziu e fez aquilo que era mal perante o Senhor, e conduziu então Israel e forçou os habitantes de Jerusalém, de Judá mais precisamente, ele forçou esses habitantes a cultuar e a adorar a falsos deuses, de acordo, essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 21, versículos 2 e 3. Então, dentre os muitos rituais que lá aconteciam a esse falso deus chamado Moloque, existia o sacrifício de trazer os filhos a serem entregues, os filhos recém-nascidos, os filhos pequenos, crianças de peito até mesmo, eles eram queimados vivos diante do altar feito para Moloque. Então os sacerdotes, né, eles tomavam esse ambiente em sacrifícios dessas crianças, e diante daquele momento de histeria coletivo, em que se batia vários tambores, né? Esses tambores batiam e num frenesi, numa catarse coletiva, essas crianças elas eram colocadas diante de uma estátua grande, uma estátua de bronze, oca por dentro, e era colocado então um carvão dentro dela, e esse fogo então a tomava, e aquela estátua de bronze, ela ficava incandescente, e nas suas mãos eram depositadas então essas crianças para serem queimadas vivas em sacrifício a Moloque. Isso o Senhor fala que era abominação ao Senhor, e esse lugar então passou a ser conhecido como lugar de depravação, de perversidade, um lugar de destruição moral completa, aonde o povo tinha afundado no pecado, e ali era conhecido também como sendo o Vale de Tofete. Esse Tofete vem de uma palavra hebraica que é Tofé, que é tambor. Então era o vale onde se tocavam os tambores para matar as crianças nesse ritual satânico, destrutivo, né, feito a uma divindade pagã, a uma compreensão de divindade, porque na verdade era um demônio, você sabe disso, diante da leitura bíblica, que queimava as crianças vivas, né? E esse lugar, esse vale de Gehinom, ele dá origem a essa palavra em grego chamada Geena. Só para poder explicar para você de onde vem essa palavra grega Geena, que é justamente esse lugar, esse vale, melhor dizendo, esse lago de fogo, que nós vemos em Marcos capítulo 9, dos versos 43 até o verso 48, nós vemos também esse lugar mencionado em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20, também nós vemos esse lugar em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, né? E a pergunta que fica, quem que vai inaugurar esse Geena? Pois bem, ele só vai existir depois da segunda vinda de Cristo, né? Então depois que ele fizer juízo, depois que Jesus fizer juízo das nações, é que então será inaugurado esse Geena, que será então inaugurado lá estará a besta e o falso profeta, de acordo com Apocalipse capítulo 19, no versículo 20. Então, enquanto a besta e o falso profeta estarão no Geena, que é esse lugar chamado de Lago de Fogo, Satanás então nesse intervalo de tempo será preso no abismo, no abissos,
Então são dois lugares distintos. E ao final do reino milenar de Jesus, então ao final dos 1000 anos, Satanás ele será solto da sua prisão, mas a besta e o falso profeta não serão soltos, permanecerão lá. E depois da punição, então Satanás será lançado nesse Guiena, nesse lugar de fogo. Então quem que será lançado no lago de fogo, né? A besta, o profeta, Satanás, será lançado nesse lugar, no Guiena. Olha que interessante, será lançado no Guiena. O Hades, Sheol, será lançado lá também. Ok? Então o inferno será lançado nesse lugar. Esse é o inferno final, esse é o lugar permanente, né? E será lançado, infelizmente, né, isso é importante ser dito, todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida também serão lançados nesse lugar. Ok? Então, uau, muita informação importante. Tenho certeza que esse tema ali é fascinante, e aí vale nós gastarmos muito tempo a respeito disso, mas nós não temos tanto tempo assim. E a minha intenção é que essa ministração, bem como a outra da semana passada, possa abrir caminho para você estudar e ler mais e entender melhor a respeito desse tema. Lembrando então que em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7, nesse livro poético, né, do Antigo Testamento, a compreensão ali, a visão do escritor de Eclesiastes era justamente descobrir o sentido da vida terrena, ok? Então a sua compreensão, ela é restrita à compreensão de vida terrena. Porém ele tece um comentário em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, de que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos, porém o espírito volta a Deus. Ou seja, o corpo ele vai para a sepultura, né, e volta para o pó, mas o espírito do ser humano, após sua morte física, ele volta então para Deus. E é a mesma coisa que nós compreendemos também quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, dessa compreensão de morte física em comparação daquilo que vem depois, e ele dá essa ideia de algo que permanece e vai além da morte física, que ele anseia e deseja. Ele fala isso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Então, a pergunta que fica e que nós já respondemos, mas é bom para nós enfatizarmos mais a respeito desse tema, todos os espíritos humanos eles voltam para Deus? Fica a pergunta, né? E a resposta é sim. Todos os espíritos humanos, eles voltam para Deus. Mas eles voltam para Deus para permanecer no lugar onde Deus está para todo sempre? Não. Eles voltam para Deus dar um destino para cada um deles, de acordo com a vida que eles viveram, mais especificamente de acordo com aquilo que eles fizeram com Cristo. O justo, que viveu uma vida de fé, confiando no Senhor, que entregou a vida para Jesus, ele é salvo mediante a graça, pela graça, mediante a sua fé em Cristo, e ele então vai para um lugar que não é obviamente o mesmo lugar que vão aqueles que não creem. E é por essa razão, então, que o destino após a morte do ladrão arrependido, aquele que entregou a vida para Cristo no final, em Lucas 23, 43, Jesus garante para ele que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, perceba, quando Jesus fala isso, ele está dizendo a respeito de uma realidade que seria inaugurada ali, com a sua morte, ok? E com a sua ressurreição ao final, depois de 3 dias. Então, nós percebemos que existe uma compreensão daquilo que aconteceu antes da morte e ressurreição de Jesus e daquilo que acontece após a morte e ressurreição de Jesus. Então, nós podemos compreender, é uma compreensão que se tem de que existia uma realidade de lugar dos mortos antes da morte e ressurreição de Cristo. E esse lugar existia uma distinção entre aqueles que estavam conscientes no lugar de sofrimento e aqueles que estavam conscientes em gozo, em alegria na presença de Deus, exultando diante do Senhor, no seio de Abraão. Só que esse lugar especificamente, agora com a morte e ressurreição de Jesus, vai nos ficar um pouquinho mais claro esse lugar em si, aonde o Senhor nos conduz, ok? E então, assim como o Senhor ele fez com Elias, assim como ele fez com Enoque, e aqui ele vai também mencionar desse lugar aqui para esse ladrão, que é o paraíso, que é o céu, ou o terceiro céu, na compreensão de 3 céus, né? Sendo o primeiro céu, esse céu que nós olhamos, o céu com as nuvens, o segundo céu é o céu no sentido cosmológico da palavra céu, que fala a respeito desse céu aonde estão os astros, e o terceiro céu como sendo o lugar aonde Deus de fato habita, onde Deus está. Então o corpo daquele ladrão, obviamente ele vai para a sepultura,
depois ele vai ser tirado da cruz, ele vai para a sepultura, mas o seu espírito vai para o lugar onde o Senhor está. Então o espírito justo, ele vai para Deus, e o espírito ímpio, de acordo com Lucas, no capítulo 26, do versículo 19 até o versículo 31, ele vai para um destino diferente. O ímpio morre e o seu corpo, ele vai para a sepultura, mas seu espírito vai para o Hades. Ele vai para esse mundo dos mortos, no lugar de uma prisão provisória, para só depois ser lançado na Guiena, que é o lago de fogo, aonde terá então o seu destino final, após o juízo final. E os crentes, para onde vão? Eles vão para um lugar conhecido aqui como paraíso, ou também o seio de Abraão, que é esse céu do Senhor, mas ainda não é o novos céus e nova terra. Isso é importante ser dito, que só será inaugurado após a segunda vinda de Cristo, após também a compreensão de juízo final. Então, o estado intermediário, eu estou aqui resumindo um pouco daquela nossa explicação de hoje, é esse estado entre a morte e a ressurreição do corpo. Então, morre o corpo físico, mas a alma não morre, de acordo com Mateus 10, 28. Quando Jesus fala assim, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui está claro em relação à imortalidade da alma. A alma não morre por causa da morte. Então, ele sim, ele tem poder de lançar no Guiena. O Senhor tem poder de lançar no Guiena. E quando que isso vai acontecer? Após o milênio, ok? E antes, onde fica então a alma, ela tem um destino, e esse lugar de destino dela é o Hades, ok? Que é esse lugar de tormento, lá dito em Lucas capítulo 19 também. Então no Hades estão quem? E no Hades estão todo o pessoal de Sodoma, todo o pessoal de Gomorra, todos os pré-diluvianos, ou seja, aqueles que morreram com o dilúvio, nas águas do dilúvio, e todos os rebeldes que se rebelaram contra o Senhor, eles estão nesse lugar chamado Hades. Então, vamos lá, para a gente poder entender bem. Antes, né, essa explicação importante, né, Jesus, ele prometeu algo em relação à igreja, isso é muito forte. Mateus 16, 18, ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E isso nos mostra então que os fiéis em Cristo Jesus, a partir dos dias de Jesus, eles não mais descem ao Hades como um lugar de tormento, mas eles estão então, isto é, mesmo que seja uma divisão reservada para os justos, mas eles têm a garantia de estar nesse lugar chamado paraíso. Então, entre a morte e a ressurreição, ocorre uma mudança aqui que nós compreendemos, diante de Lucas capítulo 23, 43, que é essa menção de que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente pode também ler isso em Efésios, no capítulo 4, do verso 8 a 9, em Mateus capítulo 12, versículo 40. Então nós entendemos que quando Jesus ele ressuscita, ele leva para o céu os crentes do Antigo Testamento. Essa é a nossa compreensão, ok? Aqueles que estavam no seio de Abraão, ok? Como ele promete em Mateus 16, 18, ou ele leva para esse lugar chamado paraíso, que também é mencionado em Apocalipse capítulo 2, verso 7, em Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então a obra do Senhor Jesus, ela não afeta só os vivos, mas ela afeta aqueles que, na linguagem bíblica, são os que dormem no Senhor. Ela afetou completamente esses. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi ao paraíso, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele diz que ele foi até o terceiro céu, né, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4. E a mesma coisa, a gente vai perceber essa realidade do terceiro céu, do paraíso, a gente vai perceber em Apocalipse 6, do versículo 9 até 10, onde as almas dos mortos da grande tribulação permanecem então nesse lugar, no céu, debaixo do altar de Deus, aguardando então o fim dessa grande tribulação para poderem ressuscitar e ingressar então no reino milenar de Cristo. Então, os crentes que agora dormem no Senhor, eles estão no paraíso, eles estão nesse lugar que foi garantido para eles estarem por meio da obra redentora de Jesus. Então, e no momento do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Os seus espíritos, eles virão com Cristo, ok? E se unirão aos seus corpos ressurretos para subir com Jesus já glorificados, ok? E os mortos, ímpios, eles estarão no Hades,
separados de Deus, num lugar fixo, num lugar permanente, ou melhor, num lugar fixado, mas não permanente, nesse Hades, né? Em Lucas 16:13 a gente vê isso. Eles vão ficar ali, retidos em um sofrimento consciente. Isso está em Lucas 16, do verso 27 a 28, a gente pode compreender melhor sobre isso, até o grande juízo, o juízo do trono branco, como diz na linguagem de Apocalipse, após o milênio, quando então serão ressuscitados e serão julgados e postos na Shena, né? Nesse lugar chamado Segunda Morte, ou Inferno Eterno. Eles estão então encerrados à espera do grande juízo final, aguardando para serem castigados de modo eterno, como nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Uau! Como eu disse, inevitavelmente nós entraríamos no tema escatológico. Inevitavelmente nós falaríamos de realidades a respeito do fim. E o que isso tudo importa para a gente? Compreender a clareza bíblica a respeito da realidade do pós-morte. Da clareza em relação ao inferno, em relação ao céu, da compreensão de que existe lugar de tormento para demônios, da compreensão de que existem demônios que atuam na terra, da compreensão de que existe um lugar de sofrimento, e esse lugar de sofrimento, ele é para esses espíritos que ficam ali atormentados, espíritos humanos, mas que chegará um momento onde eles ressuscitarão para a condenação eterna, e aqueles que creem em Cristo são colocados no lugar onde desfrutam das delícias do Senhor, mas ainda um lugar provisório, que depois então, a partir da ressurreição dos mortos, eles entrarão para uma realidade permanente, novos céus e nova terra. Uau, isso é muito interessante, isso é muito legal, isso é muito bom, mas como eu disse, isso não serve, essa ministração, ela não tem a finalidade de trazer divisão em nosso meio, e por meio de compreensões distintas e de maneiras diferentes de nós lermos, nós nos degladiarmos um com o outro, porque nós não acreditamos que nós estamos dormindo conscientes, ou não acreditamos que nós estamos dormindo inconsciente. E em resumo, o que mais importa sabermos é o seguinte: o que mais importa nós sabermos é que aqueles que creem em Cristo terão a garantia de vida eterna. Ele é a ressurreição, e por meio da sua ressurreição, ele inaugura, como primogênito dentre muitos, inaugura a nossa realidade de vivermos eternamente com o Senhor. Conscientes ou inconscientes após a morte, nós temos a garantia por meio daquilo que nós decidimos aqui, nesses dias atuais, de que nós viveremos eternamente com o Senhor. E a Bíblia nos garante que aqueles que não tomam essa decisão, infelizmente, terão um tormento eterno, terão uma realidade de pós-vida, aonde serão atormentados não apenas por vermes que são implacáveis, por um fogo que não deixa que não se apaga, que serão atormentados por demônios. Não, a coisa mais terrível e tenebrosa disso tudo, sabe qual é? Estarão num lugar eterno sem a presença de Deus. Isso é a coisa mais triste, isso é o inferno. Não desfrutar da presença de Deus é um inferno. Vou usar a linguagem latina aqui para poder explicar para você. Diante disso, eu quero terminar esse nosso Tadel. Você que nos acompanhou tão atentamente, e talvez dentre nós exista alguém que está um pouco assim, pensativo a respeito de tudo isso, e quer uma garantia de que não vai nem para Hades, que não vai nem para Sheol, que não vai nem para Tártaro, Abissos ou Guiena, que não vai para nenhum desses lugares de sofrimento, seja permanente, seja temporário ou permanente, mas quer a garantia de que vai ter vida eterna com o Senhor. Essa garantia está na medida que você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero orar pela sua vida e quero conduzir você numa oração de entrega da sua vida a Cristo. E muito importante isso, muito importante. A nossa decisão por Cristo determina a nossa eternidade. E ela é muito importante ser feita no dia chamado hoje, para que nós tenhamos no dia chamado hoje a garantia de salvação. Portanto, se você crê em Jesus no seu coração, mas quer ter a garantia dessa tão grande salvação e quer confessá-lo nesse momento, aproveite essa oração e entregue a sua vida a Cristo, no nome de Jesus. Pai, eu oro sobre a vida de todos aqueles que estão atentamente escutando, ouvindo e estudando essa ministração.
Eu te agradeço por tamanha revelação e te agradeço também por aquilo que o Senhor está fazendo em nossos dias, em nosso meio, trazendo claras impressões a respeito da eternidade. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Jesus, que o Senhor seja glorificado em meio a toda essa revelação. Espírito Santo, trabalhe de modo em nossa vida que Jesus fique claro para nós e que nós possamos nos aliançar completamente, totalmente no Senhor e ficarmos escondidos no Senhor, para estarmos no Senhor por toda a eternidade. Pai, eu oro nesse momento por a vida daqueles que ouviram atentamente essa mensagem e querem ter a garantia de salvação em Cristo e querem confessar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Eu oro, Senhor Deus, juntamente com eles agora e conduzo eles nessa oração, dizendo para o Senhor: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o total controle da minha história ao Senhor. Reconheço, Jesus, que Tu és aquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e estás vivo e pode entrar no meu coração. E eu te peço, Jesus, entra no meu coração e se torne o meu Senhor, se torne o selo e a garantia da eternidade com Deus. Jesus, eu te declaro como meu Senhor e suficiente Salvador. Reconheço que sou um pecador, carente da Tua glória, mas reconheço que nesse dia eu tenho a garantia de que meu nome está escrito no livro da vida, e eu te dou graças e glórias por causa disso, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não perca nenhuma de nossas ministrações. Nós estamos aqui toda terça-feira, a partir das 20 horas, em nosso Tadel online. Nós também estamos em todos os domingos, a partir das 19 horas, em nossos cultos online. E também convido você a se unir a nós em uma de nossas células online, nas quartas-feiras, às 19 horas, ou nos sábados, às 20 horas. Tá bom? Na quarta-feira às 20 horas ou nos sábados às 19 horas. Você é nosso convidado especial para participar de nossas programações. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Amém.